Continua a greve na Volkswagen de Taubaté. No encontro de ontem, realizado na Superintendência Regional do Ministério do Trabalho em São Paulo, sindicato e montadora não chegaram a um acordo. A paralisação contra as 50 demissões já dura 4 dias. Em São José dos Campos, sindicalistas pediram apoio aos deputados estaduais para reverter as 798 demissões na GM. Informou que um novo encontro deverá ser realizado nesta sexta-feira e que entrou na Justiça com um pedido de dissídio coletivo. A Volkswagen não quis comentar a greve. A montadora também teria obtido uma liminar para garantir a entrada dos funcionários contrários à paralisação. Mas hoje a fábrica continuou sem produzir. Na GM de São José dos Campos, já são 11 dias de greve contra as 798 demissões. A crise no setor automotivo foi tema ontem de uma audiência na Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo o sindicato, uma comissão parlamentar será formada para propor aos governos estadual e federal discussões sobre a manutenção dos empregos na General Motors. Eu acho que os trabalhadores foram pegos de surpresa. A maneira com que eles foram dispensados é uma maneira covarde. E nós queremos dizer com isso que estamos do lado dos trabalhadores. Participou o Hélio Nishimoto, Davi Zaya, eu, Janase, que presidiu e convocou essa audiência pública. Nós estaremos juntos para defender o interesse desses trabalhadores, não somente da GM, mas os trabalhadores da Volks, com quem nós vamos procurar para estabelecer um diálogo, para ver e encontrar uma forma de preservar o emprego desses trabalhadores. Eles não podem pagar com o emprego deles a situação pela qual vive o país, por falta de gestão, por falta de governabilidade, por falta de vergonha na cara com essa toda roubalheira que a gente tem assistido. E o governo federal anunciou apoio financeiro para socorrer a indústria automotiva com linhas de financiamento e juros baixos, desde que as montadoras não demitam funcionários. Hoje, no Band Cidade Primeira Edição, o economista Edson Trajano falou sobre esse novo pacote. Pode amenizar esse problema mais sério do desemprego no setor automobilístico no Vale do Paraíba. Mas esse é um grande problema histórico nosso. O que nós estamos fazendo? Toda vez pensamos em medidas, primeiro, de apoio estatal para esse setor, que é um setor que tem muito capital e cada vez produz o carro menos nacionalizado. Então, ou seja, se o Estado vai fazer um financiamento para essas empresas, então tem que cobrar uma contrapartida maior das empresas, que é um maior grau de nacionalização da produção, com mais investimento em tecnologia. Dessa forma, se o carro é cada vez mais sendo feito no Brasil, com mais componentes nacionais, aí sim nós vamos gerar mais empregos no médio e longo prazo também. E a frente fria já foi embora, A passagem foi tímida, quase ninguém percebeu. Mas a umidade que vem do mar ainda deixou o céu com muitas nuvens na região. Amanhã, o sol deve aparecer mais do que hoje. Na Serra da Mantiqueira, o tempo fica firme nesta sexta-feira, com o predomínio do sol. Mesmo assim, em Campos do Jordão e Monteiro Lobato, as temperaturas serão amenas, com mínima de 4 e máxima de 19 graus. No Vale do Paraíba, o céu fica parcialmente encoberto e a sensação de calor diminui com os ventos que ficaram da frente fria. Em Queluz e Caçapava, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Aparecida, os termômetros oscilam entre 11 e 26 graus. No litoral norte, o sol aparece de manhã e pode chover no período da tarde. Em Caraguatatuba e Ilhabela, mínima de 14 e máxima de 26 graus amanhã. A quinta-feira foi de sol entre poucas nuvens em Taubaté e a temperatura não passou de 25 graus. Na sexta-feira, existe a possibilidade de chuva no final do dia, mas a temperatura máxima não deve mudar. Amanhã, em Guaratinguetá, também pode chover à tarde, mas a chance é inferior a 30% e a temperatura deve oscilar entre 10 e 26 graus. Hoje, em Ubatuba, a temperatura chegou a 26 graus. Para sexta-feira, a previsão é de chuva. Os termômetros vão de 14 a 23 graus e as ondas chegam a 3 metros de altura. Os ventos atingem 5 quilômetros por hora. E depois de quase um mês de estiagem, como a gente viu aí na previsão do tempo, deve voltar a chover na região amanhã. Pouco, é verdade, mas o suficiente para melhorar a qualidade do ar.
Só que no fim de semana o clima seco estará de volta. É uma característica do inverno, né, que termina no mês que vem apenas. Por isso, ainda são necessários alguns cuidados para evitar problemas de saúde, principalmente as doenças respiratórias. Este comerciante está vendendo como nunca. Afinal, com o tempo tão seco, nada melhor que uma água de coco para reidratar. Geralmente quando o tempo está muito seco, fazendo sol, então nos ajuda a vender bastante água de coco, né? Mas a gente precisa também do pouco da chuva, porque às vezes o coco ele não vem com a quantidade exata de água, né? Então ele diminui um pouco, mas graças a Deus a venda aumentou um pouquinho. Mas a sede não é o único efeito da baixa umidade do ar. Às vezes sinto os olhos e eu uso colírio, né, para refrescar, né? A gente sente muita irritação na garganta, dificuldade para respirar, a garganta muito seca, então dá uma alergia respiratória, seria a rinite alérgica. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o ideal para o corpo humano é que a umidade relativa do ar esteja entre 40% e 70%. Mas aqui no Vale do Paraíba, o nível tem sido de 20% e 30% no máximo, o que é considerado estado de atenção. E é aí que devem entrar alguns cuidados com a saúde. O tempo seco está afetando a vida de todo mundo, principalmente idosos e crianças. Uma coisa fácil, que todo mundo é fácil de fazer em casa, é deixar, depois de tomar o banho, deixar o vapor do chuveiro ir para o quarto, ir para casa, e sem abrir as janelas, já dá bastante umidade na casa inteira, já resolve praticamente o problema da noite inteira. Umidificadores de ar ajudam também. Tomar bastante água, vários litros de água por dia, deixar sempre uma garrafinha d'água perto no lugar do trabalho, ou carregar sempre uma garrafa de água é bom. O médico ainda explica que o tempo seco afeta as vias respiratórias e algumas doenças costumam aparecer. Problemas alérgicos e infecciosos. Infecciosos, resfriado, gripe, sinusite, no pulmão, bronquite, pneumonia. Nessa época do ano tem mais chance de ter todas essas infecções. Seu Antônio levou o neto de 9 meses ao médico. Preocupado, ele conta que Heitor está com dificuldades para respirar. Nós achamos que ele está com uma rinite devido ao tempo seco. Apesar de nós hidratarmos bastante, mas ele tem dificuldade. De acordo com a SOMAR Meteorologia, deve chover em parte do Vale do Paraíba nos próximos dias. Mas o médico alerta. Mesmo assim, não dá para descuidar da saúde. Segundo ele, essas mudanças climáticas afetam a resistência do organismo. Chove um dia só e passa vários dias sem chover. Mas claro que já dá um alívio. Mas como é o inverno e até no verão também, a gente sempre tem que tomar esses cuidados de hidratação, não só local, se tiver ressecado, mas tomar bastante líquido, água, sucos, né? No próximo bloco, uma entrevista ao vivo com o apresentador do CQC. E também duelo de gigantes, hein? São José e Mogi brigam hoje pela liderança do grupo no Campeonato Paulista de Basquete. São 7 horas e 8 minutos, um rápido intervalo, a gente volta dentro de instantes. Até já!